Olá, família aquariana, seja muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Faremos a previsão para o coletivo do signo de Aquário. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante esta leitura, nós iremos analisar três casas. Após a análise destas três casas, nós iremos trazer o anjo cabalístico de número 60, Nitzrael, que irá reger energeticamente esta mesa. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, aquariano, um presente para você, aquariana. Bem, na casa 1, na energia do presente, nós temos a carta do Ás de Espadas. Na casa 2, energia do passado, acontecimentos do passado que irão influenciar o presente, nós temos um 3 de espadas. E na casa 3, na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, nós temos a carta do 7 de copas. Gratidão. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre o Ás de Espadas, nós temos o louco, o arcano maior de número 0, e também vejamos a carta do Cavaleiro de Ouros. Sobre o 3 de espadas, nós temos a carta do Valete de Ouros e também a energia, a vibração do 3 de paus. Na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, sobre os 7 de copas, nós temos o 8 de paus e também a energia, a vibração do valete de copas. Gratidão. Bem, aquariano, aquariana, nós vamos utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber os nossos conteúdos. Desde já eu também sou extremamente grato a ti pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Então vejamos sobre o Ás de Espadas. Nós temos a carta dos trevos, né? Sobre o 3 de espadas, nós temos a carta das alianças, né? Das parcerias. E sobre o 7 de copas, nós temos a carta da criança. Bem, gratidão. Aquariano, aquariana, a energia do presente ela está correlacionada a uma ideia, a uma expansão. Isso também pode ser correlacionado ao campo material, né? Ou a necessidade de fazer coisas novas. Mas isso requer muito silêncio. Tem alguém aqui atrapalhando a concretização e a materialização dos teus sonhos. Então, os sonhos têm que ter aqui uma perspectiva, né, de não externar, de não falar. Então, um novo começo. Então, precisa aqui de coragem, clareza e a necessidade de enfrentar os desafios com determinação e inteligência. Então, aqui pode ser confrontos e decisões difíceis, mas que também vai trazer grande satisfação e crescimento pessoal, no sentido de esclarecer dúvidas e resolver divergências. Os teus caminhos estão abertos, precisa tirar essas ideias do campo mental e trazer essas ideias para a matéria,
Mas não foque nas dificuldades, nos problemas, né? E quando os problemas vierem, veja sempre sobre a perspectiva da resolução, e aí os caminhos se abrem. Então aqui nós temos a verdade como causa maior, mas você precisa dar respostas bem definidas às críticas, esclarecendo as coisas sempre pela lógica, a justiça sendo feita e mantida. Mas para que você não dialogue muito, né, não responda aqui o outro, é melhor, como eu disse anteriormente, manter os projetos, as metas e intenções em segredo. Então, as ideias iniciais, muitas inspirações intelectuais, mas que você precisa colocar em movimento as ideias, mas o foco central, aquilo que você quer, aquilo que você deseja, mantenha em silêncio, porque o louco é o grande potencial que há aqui dentro de você. E a representação, assim como o Ás de Espadas, de algo novo. Né? Então, às vezes você traz uma certa inocência, ingenuidade, infantilidade, porque você externa, fala dos teus objetivos para alguém que você acha que é fiel, um amigo. E no fim essa pessoa, ela corta, né, essa manifestação, porque há muita luz e muito brilho sobre você, mas que você tem que dar saltos no desconhecido. E essa pessoa te ama tanto que te super protege e não permite que você faça coisas novas. É preciso perder o medo aqui para que você possa conseguir avançar. Então, é início de uma nova jornada ou de um novo objetivo. Só que o Cavaleiro de Ouros diz aqui que há uma proteção espiritual sobre você, mas uma certa lentidão, eu diria aqui, material, vamos dizer assim, na perspectiva aqui do presente. A energia material, financeira, enfim, não está como de fato você gostaria que estivesse. Mas o tarot também diz aqui para você fazer movimentos cuidadosos, cautelosos, fazer planos com cuidado. Quando se envolve dinheiro, precisa proteger um pouquinho a energia material, né? Buscar a tua estabilidade financeira. A mente deve estar aplicada mais nesses projetos materiais aqui, na energia do presente, e proteger um pouquinho, né? Essa energia, porque de fato a gente não tem o controle, né, sobre o que vai acontecer agora, e consequentemente esse agora pode trazer uma influência na perspectiva do futuro. Então guarde, proteja a energia material, no sentido aqui de não fazer investimentos, eu diria, arriscados. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Aquário. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado, que irá influenciar o presente, nós temos um 3 de espadas sobre as alianças. Aqui é a perspectiva de parcerias, não só afetivas e sentimentais, mas também as parcerias profissionais. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade. É porque esse 3 de espadas, ele traz um sofrimento, né? Um conflito dentro dos relacionamentos. Isso no passado, que pode estar aqui respingando sobre a energia do presente, como traições, né? O mal entendido aqui nas relações que precisam ser abordados por você de forma muito aberta e muito honesta, para que isso possa ser curado. É como se nós estivéssemos colocando o dedo aqui na ferida. Então é respeitar também os teus limites, evitar às vezes os pensamentos, as palavras tóxicas e ofensivas. Até porque esse 3 de espadas traz uma tristeza. Você enxerga a dor do outro como se essa dor fosse sua. Solta isso. Né? O outro só pode dar aquilo que ele tem. Não se culpe, jamais, não faça isso. Porque essa dor, esse sofrimento, ele está trazendo aqui cura e rendição. Então, a verdade vai doer, mas você vai se curar de muitas questões. Até porque você precisa estimular
a construção dos teus sonhos, né, e ir em direção aos teus objetivos. Então, dessa forma, a gente chega aqui aos relacionamentos, saudáveis e expansivos. Então, é necessidade de paciência e de perseverança. O tarot fala, né, de expansão, de novas oportunidades, e a gente tem que pensar adiante. O que aconteceu no passado, deixa no passado. Vamos fazer planos para o futuro. Quem vai perder aqui, né, é o outro, e não você. Então, foca no teu trabalho, foca na tua independência, foca no processo intuitivo, porque aqui também é uma grande visão. E há necessidade aqui de pensar de forma grandiosa, porque você estará liderando outras pessoas. E essa liderança, ela pode estar aqui correlacionada ao campo do trabalho. Porque nós temos também um valete de ouros. E o valete de ouros é uma carta que eu digo que é uma perspectiva de reflexão, entendendo o caminho que você percorreu para chegar até onde você se encontra. Mas quais são as suas perspectivas de futuro? Como é que você quer estar daqui a 3 meses, daqui a 6 meses ou 1 ano? Começa a trabalhar nisso, né? Não só no crescimento pessoal, profissional, mas também material, né? Às vezes nós queremos dinheiro, mas para quê? Né? Nós estamos na matéria, precisamos, né, da base material. E a base material é o dinheiro. Então é um processo, né? Porque o corpo físico está na matéria, ele precisa, né? Se vestir, comer, né? Ter um teto sobre as nossas cabeças e assim sucessivamente. Então é um período de aprendizagem, de crescimento, né? Focando agora em relações sólidas e duradouras. E tudo aqui é uma necessidade de paciência e dedicação que as coisas, né, tendem a se abrirem gradativamente. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Aquário. Se você precisar de uma leitura particular, com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição do vídeo tem um link para o meu WhatsApp, né? Como vai aparecer aqui em algum local da tela o meu número. Bem, na perspectiva de futuro, nós temos um 7 de copas sobre a energia da criança. Cuidado com as ilusões. O tarot pede para que você foque um pouco mais no seu eu interior. Né? Olhe para as coisas que te traz felicidade ou para as questões que façam com que a sua energia vibre. Até porque esse 7 de copas, preste atenção às imagens. Há coisas boas dentro dessas taças, mas também há coisas ruins. Então, aqui são opções de escolhas, e nem tudo parece o que de fato é. Então, aqui é a imaginação, aquilo que o aspecto imagético cria do outro. É como se nós estivéssemos sonhando aqui acordados, e há uma ilusão, uma sedução. Às vezes pode ser até essa dificuldade de enxergar, né, a luz e a sombra no outro. Então, aqui são algumas incertezas. Como eu disse anteriormente, né, cuidado com essas opções de escolhas. Analise um pouco mais, observe um pouco mais, porque se essa pessoa ela não estiver na sua energia, na sua vibração, você vai lá e corta. Até porque nós temos um valete de copas, e o valete de copas, para aqueles que estão solteiros, solteiras, é a abertura para uma nova conexão. Mas tem que ter esse cuidado, como eu disse aqui, do estado de sonho e da imaginação. Então, dentro das relações tem que ter apenas esse cuidado, porque nós estamos criando uma realidade nessa outra pessoa que não coexiste. Aqui é o lado mais criativo, os talentos ligados diretamente ao campo da criatividade, o empreendimento. Então, é um despertar, para alguns, como eu disse anteriormente, pode ser o começo de um novo amor, mas aqui é uma carreira ou algo novo voltado aqui para esse aspecto mais criativo. É como se você precisasse aqui usar um pouquinho da arte e da criatividade, observando também esse despertar intuitivo que há aqui sobre você.
Até porque o tarô pede para que você pense de forma grandiosa. O 8 de paus também é uma carta, né, que representa muita intuição. É uma carta que traz um processo de ambição, grande dinamismo, mudanças rápidas, comunicação clara, disposição, né, que a gente deve ter para se adaptar às novas circunstâncias, resolvendo mal entendidos, para que a gente possa avançar junto aqui em sintonia a um objetivo, a uma meta, né, focar em algo grande. Então nós temos a rapidez, o progresso, a realização e as coisas ganhando força. É uma liberdade de pensamentos e de desejos, onde nós colocamos toda a nossa energia em um projeto. Então, é tentar aqui seguir o nosso próprio sucesso, mas pensar de forma grandiosa, ouvir a voz da intuição sobre o caminho ao qual você quer seguir, porque aqui, como eu disse, é grande dinamismo e as coisas tendem a acontecer de forma rápida e segura. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Aquário. O anjo que vai reger energeticamente esta mesa é o anjo de número 60, Nitzrael. O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 144 e a mensagem diz o seguinte: saiba reconhecer os seus erros e corrigi-los, aperfeiçoando o seu caráter e se libertando dos karmas negativos, através da dedicação ao próximo. Invoque este anjo para curá-lo de todos os males de espírito e libertá-lo dos seus opressores. Assim poderá atingir o sucesso trabalhando em paz. Nitzrael, anjo de número 60, o salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 144. Lerei aqui uma mensagem deixada no vídeo anterior pelo Antônio Costa, e ele diz assim: que o Eterno ilumine sempre você para nos transmitir grandes mensagens como esta. Gratidão. Eu que sou grato, Antônio, a ti, sou grato a todos vocês que assistem os meus vídeos, pois graças, né, a você esse canal se mantém e eu estou aqui onde estou, né, pela ajuda e pelo apoio de todos vocês. Vocês não imaginam o quanto vocês são importantes para mim, né? E que o Eterno ilumine não só o Antônio, mas cada um dos aquarianos e aquarianas. Se possível também se inscreva lá no nosso outro canal para que a gente mantenha esse canal de tarô em funcionamento. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o canal, como vai aparecer aqui em algum local da tela a indicação de um vídeo. E aqui também nesse canal de tarô você pode encontrar uma playlist lá do outro canal. Então, eu sou muito grato pelo teu auxílio e por me ajudar aqui. Paz e muita luz. Gratidão, beijos em seu coração e a gente se vê em breve.